Quais são os principais defeitos da dialética do Marx e por que ela é tão chamativa? Porra. Cara, colocar principais defeitos assim, pontuar, eu ia precisar dar uma estudada para poder te responder com muita precisão. Mas eu acho que o que vale, de forma geral, é de que é uma narrativa. Ela serve do vício da maior parte da filosofia do século XIX, que entra pro Hegel também, que é a tentativa de sistematizar toda a realidade, entendeu? Fica, no caso do Hegel, fica até mais evidente, porque o Hegel meio que tem que, para ele poder... Como ele determinou que a história condiciona a realidade material, porra, ele meio que matou a filosofia, né? A gente ainda vive dentro desse paradigma, assim, algumas manifestações da filosofia morreram porque elas foram dominadas pela história. Por isso que eu me considero um pouco anti-historicista também. Mas é tipo, filosofia moral faz sentido? Porra, é tudo determinado por fato histórico, então não faz sentido eu analisar isso. Filosofia política faz sentido? Também não faz sentido. Tá tudo condicionado pelo fato histórico. E aí, a cagada que o Hegel... Eu não li Fenomenologia do Espírito, mas a crítica, pelo menos straussiana, a coisa é que pro Hegel poder se colocar como filósofo, ele tem que fechar o livro, ele tem que falar, cara, a história acabou. A filosofia. Exato, não, tipo, a história acabou, agora eu posso sistematizar a porra toda, eu sou o último filósofo. Você imagina a quantidade de culhão que você precisa para meter essa, entendeu? O Marx absorve muito desse espírito, mas ele dá um senso de processo contínuo, né? No senso de que, não. Tá rolando, tá sendo condicionado pelo fato histórico, ele muda um pouco o fato histórico pra falar sobre isso, mas ainda vai desaguar num negócio definitivo, sabe? Vai terminar num comunismo, né? O pós-Estado, né? Ou a pós-ordem maravilhosa, uma coisa utópica. Eu acho que aí, nesse sentido, isso já é uma cagada em si, né? Essa sistematização bizarra. Exato. A minha crítica que eu teria pra fazer, do Hegel eu realmente não conheço, assim, mas do Marx ele não admite a possibilidade dele estar errado, sacou? Então, o que faltou pro Marx? Cara, faltou pro Marx tentar construir uma parada com as próprias mãos, assim, em algum momento da vida. Porque, às vezes, você faz um plano pra construir uma parada, aí na teoria você tem, cara, eu preciso fazer isso, se eu juntar esses elementos dessa forma, vai dar certo. Só que quando você efetivamente faz, o negócio tá errado, sacou? Então, faltou meio que empirismo pro Marx. Ele tem uma teoria muito foda sobre, caralho, as grandes forças, blá blá blá. Isso necessariamente por vias científicas deságua nisso. É tipo, brother, faltou reconhecer que se você quiser fazer esse tipo de previsão mecanicista da história, é impossível, porque qualquer coisa que é mecanicista, ela necessariamente tem que meio que olhar pra baixo pra ir construindo a partir de elementos do micro pro macro. Só que o micro, ele é tão pequeno que você não consegue fazer uma coisa tão simples assim, tão, tipo, elegante, que vai prever o macro de uma forma tão fácil, sacou? Então, imagina que, cara, você da sua casa, sem ter nenhum conhecimento de engenharia, vai fazer um plano de um carro que vai dar certo. Obviamente não vai dar certo, entendeu? Porque um carro é uma porra de uma máquina que precisa de milhares de peças. E, caralho, se você fizer a usinagem um pouquinho errado do motor, o carro inteiro não vai funcionar, entendeu? Então, tipo, é muito detalhe escroto que você precisaria fazer pra você fazer um plano mecanicista que realmente funciona. Então, o Marx, ele meio que tá misturando um viés muito, tipo, top-down com uma metodologia muito bottom-up de um jeito que só fica uma merda, entendeu? Então, cara, a gente tá vendo um debate entre o Miorin e o Rubão, sacou? Isso é uma coisa que me marcou profundamente. Que o Miorin, ele é um cara anarcapitalista aí da internet, e ele tá falando sobre as teorias do anarcapitalismo, e o Rubão chegou, que é um tiozão aí, meio bolsonarista. Literalmente um tiozão nacionalista. Exato. Ele chegou e falou, pô, meu filho, você tá falando um bando de teoria? Olha o calo na minha mão! Eu trabalhei, sei lá o quê. Arrancava a minhoca do asfalto. Arrancava a minhoca do asfalto, sei lá o quê. Faltou pro Marx arrancar a minhoca do asfalto. E a Miorin tava falando, não sei o que, rabiscando um papel. Não sei quem deixou ele levar um papelzinho pra esse debate. Ele ficava só fazendo desenhozinho no papel. Então, tipo, pra mim, o problema do Marx é que, mano, ele é meio que muito arrogante na dialética dele, sabe? Ele tinha que ter sido mais socrático na dialética dele. Pra mim, essa é a principal crítica. Acho que aí dá pra adicionar duas coisas. Também, porra, a própria conclusão do materialismo histórico dialético é que os meios materiais condicionam o resto, né? É uma conclusão muito foda também, entendeu? Que é exageradamente... Eu acho que não dá pra negar que existe uma influência do meio material na condição social, no tudo que tá no resto, mas isso não muda algumas porras que são verdade, entendeu? Tem uma linha condutora que é atemporal, mas isso
Isso é uma diferença de approach filosófico, entendeu? Aí, o pessoal provavelmente vai concordar comigo. Em relação, a gente tem uma visão mais clássica mesmo, né? Óbvio, o nome do canal. De que, porra, verdade é uma coisa imutável, né? Isso, na verdade, é um requisito da verdade. Não é como se, família, tem uma forma ideal de família. Não é como se, caralho, agora inventaram a televisão, isso vai condicionar a família de tal forma, o papel do controle remoto na mão do pai vai tornar uma relação mais hierárquica. Isso não muda o que é uma realidade fundamental da coisa. Tem isso. E outra parada que eu acho problemática na questão... É isso numa questão dialética no geral, de aplicar a dialética à história, né? É que você vai estar sempre trabalhando com a interação entre forças antagônicas, e dentro do Marx isso vai tomar... No Hegel não tem essa conotação, dentro do Marx já vai tomar a conotação de opressor. Ele não vai falar assim, tá? Ele vai falar literalmente burguês e proletário, mas depois vai se desenvolver para um opressor e um oprimido, e está sempre um trabalho... É como se fosse um pistão que está sempre bombando e a história está indo para frente. Piada interna, mas é o pistão bombando que faz a história mover. E não é bem assim também, né? Nem sempre a gente tá lidando com o bonzinho, o malvadinho, o bonzinho oprimindo, quer dizer, o malvadinho oprimindo o bonzinho. Exato. Então, por alto isso. Mas eu gostaria de ter... Hegel é um dos autores que eu mais penso, que eu mais fico puto, porque tem muito fundo de verdade nas coisas que ele fala, mas se eu tivesse que criticar assim, en passant... Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!